Salve Maria! Hoje, dia 14 de setembro de 2020, segunda-feira da 24ª semana do Tempo Comum, a Igreja nos convida a viver e celebrar a festa da exaltação da Santa Cruz. O Evangelho de hoje se encontra em João, capítulo 3, versículos do 13 ao 17. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje, celebrando a exaltação da Santa Cruz, a primeira coisa que podíamos nos questionar é: por que celebrar a cruz de Cristo? Por que celebrar e exaltar tamanha condenação? Alguns evangélicos até poderiam dizer, eles gostam do sofrimento, da dor, e adoram a imagem da cruz. Tudo o contrário, todo o contrário. Nós ouvimos no Evangelho toda essa referência que nos faz, porque Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho único. E o seu Filho único cumpriu a missão dada pelo Pai na ação do Espírito para redimir a humanidade. Por isso, nós exaltamos a cruz, que para alguns, condenação, mas para nós, cristãos, salvação, libertação, vida nova. É interessante refletirmos essa questão, porque o Evangelho de hoje nos leva ao Antigo Testamento, ao livro dos Números, no capítulo 21, porque nos fala assim, Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. O que significa, a serpente que foi levantada por Moisés? Vejamos. A serpente do paraíso tinha o que tinha de perigosa, a serpente no deserto tem de salvadora. O que a serpente do paraíso fez com Adão e Eva os tornou cegos. Mas é interessante, impediu-os de ver a Deus como ele é. E claro, Deus se esconde. Ontem Dom Lessa dizia, quando o homem pecou, na missa da Legião de Maria, ele dizia que o homem, além de se esconder de Deus, porque ele tinha uma relação direta. O homem e a mulher estavam no paraíso e caminhavam e dialogavam com Deus. Mas depois do pecado original, tudo isso muda de figura. O homem foi expulso da convivência para com Deus. E então, também a serpente do paraíso cegou os olhos e impediu-os de ver a Deus como ele é. E também imprimiu neles uma marca de inveja, de competição, de egoísmo, de ateísmo até, a gente pode dizer. Mas a imagem da serpente no deserto nos obriga, nos faz olhar para cima e para superar toda a imagem de Deus criada por nós a ser invisível, que caminha conosco, mas está sempre à frente. Que se mistura com as nossas lutas, mas não se dissolve nem em nossos fracassos e tampouco nas nossas vitórias. Que tem um nome, mas é como se não o tivesse, pois o nome é impronunciável. E o seu sentido é intraduzível. Por isso é Jesus elevado na cruz, que Deus se revela de maneira mais plena e de maneira mais definitiva. E então, meus caríssimos irmãos e irmãs, nós vamos percebendo nesta doação de Cristo na cruz a nossa salvação. A salvação de toda a humanidade.
E então a experiência não é de viver esta festa de hoje, a exaltação da Santa Cruz, nos recorda que o Senhor mandou que Moisés forjasse, né, uma serpente de bronze e colocasse no seu cajado, porque o povo, na murmuração, né, estava sofrendo, as serpentes saíam das areias e mordiam, e eles eram mortos. Por causa da murmuração, né, acontece este fato no deserto. E então, a realidade que Deus coloca para eles é que, ao olhar para a serpente de bronze com fé, né, pertencendo ao povo da aliança que foi selada no Sinai, né, então este povo, né, vive essa nova experiência e nós somos este novo Israel. Mas veja, no Antigo Testamento, Deus manda fazer a imagem de uma serpente e nos recorda a serpente do paraíso, como já vos falei, né? Do paraíso que trouxe maldição, que trouxe ruína, que trouxe afastamento, que trouxe o pecado. Mas agora, esta serpente de bronze, não é, que era um sinal da aliança, traz a salvação. E claro, Cristo pregado na cruz, como nos trata o evangelho de hoje, não é, o Filho do homem que foi levantado, não é, na cruz. Ele veio para nos trazer a salvação. Diz a própria palavra: quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Cristo nos atraiu a si. E quer que todos nós façamos uma experiência com Ele, que vivamos esta amizade para com Ele. E é necessário entendermos que não existe a cruz sem o Cristo e nem o Cristo sem cruz. Eu não gosto, não admito igreja católica que tenha a cruz sem Cristo e Cristo sem cruz. É como se uma fosse dissociada da outra. E não existe esta separação. Não pode existir essa diferença. E então, no dia de hoje, nós somos convidados a louvar e bendizer a Cristo, porque pela cruz Ele nos redimiu. E na cruz derramou o seu preciosíssimo sangue para nos trazer vida nova, para nos libertar do mal e do pecado. Então, caríssimos irmãos e irmãs, é necessário que nós vivamos esta experiência, sabendo que o Senhor está sempre conosco, que Ele não nos abandona. Neste tempo de pandemia, não é que muitas vezes algumas pessoas até abandonaram a fé católica, que pensaram que o Senhor tinha nos abandonado, que a igreja tinha abandonado a vocês, de forma alguma. Vocês sofriam e nós sofríamos, não é? Porque não existe o padre sem ovelhas, o pastor sem ovelhas é o quê? Perde a sua função, o seu ministério, a sua vida. E então é necessário que nós vivenciemos a nossa fé. E peçamos a Jesus que a cada dia nos dê a graça e a força do Espírito Santo para sermos capazes de uma vivência plena, de uma vivência fortalecida com a palavra do Senhor. Ele que nos redimiu, Ele que nos deu vida nova. Então, caríssimos, peçamos a Jesus que a cada dia Ele nos encha de esperança, né? Que Ele nos encha da sua santa paz, para que sejamos realmente autênticos e fiéis, adoradores do Cristo, mas acima de tudo que nós pertençamos, né, a este povo de Deus, este povo consagrado, que vê na cruz um sinal da salvação de Jesus pela humanidade. Vamos rezar comigo esta oração, né, e pedindo a Jesus que Ele nos acompanhe, nos governe, nos oriente a cada dia. Ó Santa Cruz bendita, onde a humanidade foi redimida e o Filho do Homem teve suas mãos transpassadas e o seu peito aberto, de onde jorrou água e sangue. Ó Cruz Santa, instrumento de morte e de castigo, mas que pelo sangue redentor tornou-se sinal de nossa salvação.
Jesus, na tua cruz, eu coloco a minha cruz. Você pode pausar o vídeo e fazer a sua intenção. Salve, ó cruz, doce esperança, concede aos réus remissão. Dá-nos o fruto da graça, que floresceu na paixão. Louvor a vós, ó Trindade, fonte de todo o perdão. Aos que na cruz foram salvos, dai a celeste mansão. Jesus, dai-nos a graça de viver os frutos da tua redenção. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa semana para todos.